Olá! Hoje a gente vai inaugurar um novo quadro. É um quadro de entrevista que a gente vai convidar coordenadores e executivos sindicais para compartilhar boas práticas. E hoje, para inaugurar o quadro, eu convidei a Alessandra, que é a coordenadora do Sinvidro. Vou pedir para ela se apresentar aqui. Eu sou coordenadora do Sinvidro já, na verdade, da Unvid também, que é uma associação há 10 anos. O Sinvidro é um pouco mais novo, é só desde 2014 que eu estou lá, foi quando ele nasceu, na verdade. E desde então eu trabalho também a parte de comunicação das entidades, desde o site até o jornal impresso, e hoje trabalhando mais efetivamente as mídias em função do momento que a gente vive, as nossas redes sociais aí. Exato. E a gente escolheu a Alessandra justamente porque todo mundo que conhece ela sabe o tanto que ela se destaca nessa questão de comunicação com o público-alvo dela. E eu espero que com essa entrevista de hoje vocês também possam captar aqui alguma mensagem, alguma boa prática, replicar no sindicato de vocês, que eu acho que a Alessandra tem boas dicas para compartilhar conosco. Bom, Alessandra, como que você capta o conteúdo? De onde que você capta? Mais de jornal ou é daqui do FIENG? De onde que vem o conteúdo? Então, na verdade, Laila, quando a gente opta por fazer essa programação, eu faço uma busca. Então, eu começo toda a minha semana, na verdade, na sexta-feira, eu já programo qual que vai ser o conteúdo que eu vou trabalhar na semana seguinte. Claro que às vezes acontece de aparecer uma informação importante e ela entra nessa programação que já estava feita, mas eu já entro na semana com aquelas informações que eu vou oferecer na semana seguinte para o meu público. Então eu acabo seguindo algumas referências, então tem muito conteúdo da FIENG, do SEBRAE, da Abravidro, que é a minha associação nacional, que é uma referência em conteúdo. Então eu acabo pegando um pouco de tudo e, claro, da vivência. Por exemplo, agora a gente está com esse quadro sobre normas, para falar um pouco mais sobre o vidro para quem não é vidraceiro, né? Para o meu público, que é o consumidor final de vidro. Então, quando a gente vai fazer alguma opção assim, eu acabo primeiro. E aí é uma primeira dica. Para quem é que você está falando? Né? Se naquela mídia eu quero falar para o consumidor final, então eu vou trabalhar com o consumidor final. Se eu não tenho tempo, que para nós que somos coordenadores, a gente sabe muito bem como que é poder dividir o tempo entre todas as atividades. Então, se você não tem muito tempo, escolha a mídia onde você tem mais público ativo, faça uma pesquisa, a gente seleciona a mídia onde a gente hoje tem mais público e já começa a trabalhar dentro daquela mídia primeiro. A gente até teve um treinamento recente e o palestrante, ele falou, mas hoje você replica em várias mídias, porque eu inclusive perguntei para ele qual mídia trabalhar, ou trabalhar várias mídias de uma forma meia boca, ou trabalhar uma mídia de uma forma bem feita. Eu queria escutar o que ele ia responder. Ele sugeriu que a gente pode trabalhar várias mídias com pouco recurso. Mas eu que estou no dia a dia do sindicato, eu sei que nós, como coordenadores, a gente precisa ter alguém de comunicação para gerar esse conteúdo. Caso contrário, você vai ter muita dificuldade em gerar conteúdo e administrar várias mídias. Então, eu sou uma pessoa que acredita que é melhor você ter um bom Instagram ou um bom Facebook, mas fazer muito bem aquilo que você está fazendo na mídia, do que ter várias mídias e não gerar conteúdo nenhum para elas. Legal. Legal. E aí, quando você pegou esse conteúdo, você muda alguma coisa para adaptar para o leitor, para às vezes alterar uma linguagem, às vezes você acha que a linguagem está muito burocrática e você tenta explicar melhor para aquele consumidor final? Tá. O consumidor final, eu digo, é o associado, né? Sim. Na verdade, a gente tem, quando eu preparo o conteúdo, eu já penso assim, no WhatsApp, que é hoje a nossa principal ferramenta, né, para os coordenadores, e ela funciona super bem, eu tento colocar um texto mais descolado, uma coisa mais descontraída, uma conversa, porque se você pegar qualquer WhatsApp, qualquer grupo, você vai ver que as pessoas não conversam lá do mesmo jeito que elas escrevem um texto para publicar num e-mail. É uma linguagem mais coloquial mesmo, é uma coisa do dia a dia.
Então, eu tento trazer isso para o conteúdo que eu vou apresentar no WhatsApp. Nas redes, o Instagram permite que a gente também tenha um pouco mais de gingado, né? Eu brinco com as meninas que é gingado mesmo para falar, e o Facebook também. Aí quando você entra para outras mídias, no e-mail, aí você já começa a precisar de uma linguagem um pouco mais formal. Né? E transitar por essas formas é importante, porque a pessoa que vai ler o seu e-mail, se ela já tiver recebido aquela mensagem no WhatsApp, ela recebeu num formato mais descolado, mais descontraído. Quando ela lê no e-mail, ela já vai ler uma coisa mais formal, com mais conteúdo. Não adianta eu jogar uma página inteira no WhatsApp que nem as pessoas não vão ler. Né? Então eu acabo colocando pouco conteúdo no WhatsApp, mas priorizando o que é mais importante de saber. Então se é uma live, é onde é que ela vai acontecer, o horário e o dia, aquilo tem que ser um destaque. A pessoa bater o olho e sabe que aquilo vai acontecer. E adaptar o material que chega. Então, por exemplo, toda vez que a FIENG, que é uma grande provedora dos nossos conteúdos, manda para a gente essas informações, eu tenho o cuidado de não tirar completamente a forma para manter aquele layout que a FIENG mandou, mas colocar dentro de um formato que já é nosso. Que é o que eu sempre falo com as meninas, com o pessoal que conversa comigo a respeito das mídias, você precisa ter um padrão. As pessoas precisam olhar para a sua mídia em qualquer momento e saber que aquela mídia é sua. Exato. Independente do conteúdo ser da FIENG, do Sebrae, porque é isso, assim. Todo mundo vai produzir, vai pegar alguma informação, dificilmente você vai ter um conteúdo próprio, você vai gerar conteúdo você mesmo para uma informação. Mas seja de onde é que ela vier, você tem que fazer um recorte e se apropriar de forma devida, citando fontes e tal, mas trazer aquilo para o seu padrão. Então, quando você está passando ali a timeline do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, e até do WhatsApp hoje em dia, quando você está passando ali as mensagens, é importante que quando bater o olho naquela informação, a sua referência exista ali. Precisa ser a logomarca? Não necessariamente, precisa ser um padrão. Né? Então, se você pegar hoje as mídias, você vai ver que o padrão do Simvidro todo remete a um vidro ou a cor da logomarca. Então, a gente vai sempre transitar dentro de um padrão que a gente escolheu previamente. E é um cuidado que visualmente fica sensacional. Quem lê tem prazer em ler e facilmente identifica ali as informações principais. Os associados, eles quando recebem essas informações, eles costumam entrar em contato com você, dizer que leu e pedir mais informações, ou eles não interagem tanto? Eu falo que já foi pior no passado, tem melhorado. E também eu acho que a gente vai melhorando a forma e a gente acaba atingindo mais o público. Mas não tem uma receita de bolo, eu acho assim, é intuição, tentativa, é erro e acerto. O que a gente precisa é ter o cuidado de avaliar, né? Então, eu mandei uma mídia, eu tive pouco retorno, por que eu tive? Fiz uma divulgação de curso, tive pouco retorno, por que eu tive? Divulguei da forma certa, meu público não estava no momento, eu não falei o que eu precisava, de repente eu não valorizei meu palestrante como eu deveria, eu só falei do curso. Então, sempre que essas coisas acontecem, eu avalio. Hoje, o nosso retorno, principalmente com os disparos que a gente tem no WhatsApp, eu não tenho um grupo de associados, eu tenho uma lista de transmissão. Então eu uso a lista porque eu acho que gera menos conversa paralela do que normalmente os grupos geram. E aí eu consigo ter um retorno melhor até do que o grupo. Porque o grupo, apesar de gerar muita polêmica às vezes sobre um assunto, ele faz com que o assunto se perca muitas vezes, porque a gente está falando de box, de banheiro, e de repente entra um e pergunta sobre a convenção coletiva. E aí quebrou a sequência de informação que a gente está vivendo. Quando eu mando a lista de transmissão, eu não tenho essa quebra na sequência. Então, a gente até tem um grupo que a gente chama ele de extraoficial, assim, onde eles podem debater qualquer coisa, onde a gente não dá ali uma dica institucional muitas vezes, a gente só vai mandando as informações, mas se eles quiserem conversar, eu chamo no reservado. E a lista de transmissão funciona de uma forma mais precisa, todas as vezes que eles recebem ali na lista,
quando é um assunto que interessa, como agora aconteceu, por exemplo, com a Semig Sim, que a gente teve um retorno mais interessante do que por e-mail até. Teve a questão dos empréstimos do Estímulo 2020 do Sicob, que foi uma coisa também que chamou a atenção. Então, quando isso acontece, a gente procura entender por que aquela mídia chamou, se era o momento, se foi a forma, se foi o texto, para tentar replicar aquilo que você acertou nas mídias seguintes. Excelente. E o seu presidente, tudo que porque você posta muito, a gente vê que você posta, tudo você tem que validar com ele, ou ele já te deu esse canal, ele confia em você e já tem essa abertura de você mesmo fazer esse julgamento do conteúdo? Na verdade, a gente está há muito tempo junto, né? Então, assim, a gente tem essa diretoria que está aí, a maioria dos diretores me acompanha desde que eu entrei na Ovid, seja como associado ou parte da diretoria. Então, eles já conhecem a minha capacidade de determinar se aquilo é importante ou não para o público. Em alguns momentos, o Leonardo, nosso presidente atual, Leonardo Braz, ele me manda algum conteúdo que ele recebe lá no grupo de presidentes, e que talvez eu ainda não tenha recebido no grupo de executivos. Aí ele me manda e fala que coloca a nossa cara e aí eu coloco dentro do formato, às vezes até para um disparo dele mesmo, ou para um disparo da própria entidade nas mídias. Mas aí ele sempre me manda esse conteúdo que ele acha que é conveniente, que eu possa não ter recebido. E aí eu coloco dentro do nosso formato e devolvo para ele para a gente fazer a distribuição. Então ele não interfere diretamente, mas ele auxilia sempre que ele vê um conteúdo que ele acha que pode ser importante. E com relação à pesquisa de satisfação, vocês fazem para saber como é que... Perguntar para os seus associados, olha, vocês estão recebendo as comunicações todas, está legal assim para vocês? Vocês fazem esse tipo de pesquisa? Então, já fiz. Esse então é ótimo, né, gente? No passado, eu tinha muito essa preocupação do que eles estavam lendo. E se eles de fato estavam entendendo aquela informação. Pois eu vi que eles são seletivos, como todos nós somos, na recepção da mensagem. Então, quando o assunto é de interesse deles, todos leem, né? Mas quando é um assunto, por exemplo, é um curso, e é um curso que é para o funcionário, mas a gente tem o contato do gestor, então a gente divulga para o gestor. Aquilo não ele não acha que aquele assunto é tão relevante para a empresa dele. Se eu ligar e perguntar para ele se você viu, ele fala, nem prestei atenção. Então eu já percebi que eles são muito seletivos nessa questão. Então o que eu faço sempre que é uma coisa mais importante, eu acho que nada substitui uma ligação. Né? Eu concordo também. Então, se eu mandei um conteúdo, eu tive pouco retorno, aí eu ligo normalmente para aquelas pessoas que você vai ter dentro da instituição, a gente sempre tem algumas pessoas que são um pouco referência, assim. E eu acabo ligando para um ou outro por amostragem, claro que eu não ligo ali para todos os associados, hoje eu nem teria tempo para fazer isso, mas eu acabo pegando um ou outro que eu sei que tem mais cuidado, que se não viu e que é uma pessoa extremamente atenta, a possibilidade dos demais também não terem achado aquilo interessante é grande. E aí, por amostragem, eu acabo já corrigindo alguma situação em relação à postagem, se foi uma postagem, fazendo uma outra que tenta ser mais assertiva, se foi um e-mail, talvez pelo próprio título do e-mail não tenha atraído, e aí eu replico num outro formato. Mas hoje, a gente não tem tempo, isso já era complicado no passado, e hoje, com toda essa questão aí de Covid, que ele trouxe de desafio para a gente, eu acho ainda mais difícil a gente conseguir validar tudo que faz. Então, assim, nos cursos que a gente promove, a gente sempre valida 100%. A gente aplica a pesquisa antes da pessoa sair do curso, para não ter o risco dela não responder depois. Então, no final de cada uma dessas ações, a gente já aplica a pesquisa, e para a pessoa receber o certificado, ela tem que ter respondido a pesquisa. Então, eu acabo tendo um retorno dessas ações depois, no momento que elas acontecem, muito real, assim, sabe, da satisfação. Mas das mídias, propriamente, não. A gente percebe mais engajamento, menos engajamento. Agora, por exemplo, com esse assunto que a gente gerou para o consumidor final, então, se você não é vidraceira, mas você hoje já sabe, por exemplo, que você precisa fazer manutenção no seu box de banheiro.
que é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Essa informação, inclusive, foi postada num grupo que a gente participa e eu já estou sabendo também. Pois é, então, esse tipo de assunto, ele não interessa só ao vidraceiro, embora a gente tem muita gente do próprio setor que muitas vezes desconhece a norma, né? Então, quando a gente faz uma ação assim, ela vai atingir muito mais engajamento do que uma ação que eu direcionei especificamente para o vidraceiro. Por quê? Porque no Instagram eu tenho engenheiros, arquitetos, trabalhadores das empresas. Eu não tenho só o vidraceiro para atingir. Então eu vou ter um engajamento maior, porque você que não é vidraceiro vai ler e vai falar, olha que legal, eu não sabia que o box precisa de manutenção. Então você acaba tendo mais curtidas, mais retorno, mais perguntas. Então a gente acaba tendo que fazer um estudo mesmo. Eu falo que a comunicação é uma ciência mesmo, você tem que ficar atento aos detalhes. Tanto na apresentação, que eu acho que é essencial você estabelecer um padrão e seguir um padrão para que as pessoas te reconheçam, tenham uma referência. E que a cada vez que você, não precisa ser a cada postagem, mas uma vez na semana, por exemplo, dá uma verificada. O que é que de fato teve mais envolvimento, o que as pessoas retornaram, por que eu divulguei um assunto importante e ninguém retornou, né? Isso a gente tem que, no final de cada semana, avaliar. E eu faço um disparo semanal de um e-mail com um checklist assim, do que foi importante, passou, o que eles podem não ter visto e o que é de muito importante que eu vou falar naquela semana e que eu gostaria que eles soubessem. Então eu faço um e-mail que eles recebem na segunda-feira, que eles começaram a se habituar a abrir esse e-mail. Então, primeiro um número baixo de cliques, aí na segunda semana já melhora. Foi educando. E aí a gente vai mostrando que é ali que eles vão encontrar algo que eles deixaram passar e as principais informações daquela semana. E só uma pergunta, muita gente me fala, eu não tenho habilidade para esse negócio de comunicação e tudo mais, e você nitidamente conversa, se comunica muito bem, faz com gosto, né, e gosta. Você acha que a pessoa aprendendo assim a técnica, mesmo aquelas que não gostam e acham que não tem habilidade, elas conseguem fazer uma comunicação assertiva com o associado, por exemplo? Eu acho que todo mundo pode tudo. Eu falo que não tem nada que as pessoas determinem que a gente precisa fazer, que se a gente não tiver boa vontade, a gente não seja capaz de fazer. Né? Então, eu acho que as pessoas precisam, primeiro, ter disponibilidade, porque não adianta você querer trabalhar com mídia e achar que em meia hora que você sentou ali e aprendeu um programinha, aquilo significa que todas as suas postagens serão boas. Não significa isso. Então, prestar atenção em quem publica, quais são as pessoas que eu estou seguindo, como que elas fazem isso, qual que é o tipo de retorno que elas esperam com aquilo ali, tem muito comentário, qual que é o tipo de comentário, como que eu regulo. É muito mais uma atenção que as pessoas precisam direcionar para a parte de comunicação das outras entidades. Né? Eu sigo referências para ter uma boa referência. Então, quem são essas pessoas que eu estou seguindo? Eu acho que isso ajuda muito. Eu falo com as meninas que não tem texto que seja nosso hoje em dia. Não tem essa coisa de eu fiz um texto, eu não posso copiar. As meninas às vezes perguntam. Hoje em dia não existe isso, porque você abre a mídia, dá uma informação para o Google, ele vai te dar várias informações. O que é legal? Você pegar daquelas informações todas que você vai encontrar, qual que é a sua fonte mais segura, para você não dar uma informação equivocada, e ali selecionar o que daquele texto, que às vezes tem 2 páginas, né, é de fato importante, porque se você jogar isso tudo na sua mídia, ninguém vai ler. Então, o que é importante que eles saibam daqui? Então, é um exercício que quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Eu falo que todos os dias eu aprendo mais um pouco sobre comunicação. E eu tenho certeza que eu ainda sei muito pouco perto de onde eu quero chegar. Então, eu acredito que qualquer pessoa pode fazer, sabe? Mas não precisa ser tudo. Eu acho que se você faz um Instagram muito bem feito, já é um ganho para qualquer entidade. Um Facebook bem feito é um ganho para qualquer entidade. Eu acho que a gente precisa estar lá no mundo digital, com uma boa carinha. Para na hora que alguém digitar o seu nome, você saltar os olhos. É isso que precisa.
Sensacional, gostei demais aqui da nossa conversa. O sindicato é uma empresa de comunicação, quanto mais ele se comunica, Sim. mais vai ter o engajamento dos associados, mais bem informados ficarão os associados, e é um produto que o sindicato tem a oferecer, essa comunicação assertiva, uma comunicação estratégica ali, para que o associado fique cada vez mais bem informado. Alessandra, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E um beijo aí para todos vocês que estão nos assistindo. Espero que tenham gostado desse novo quadro. Obrigada, estou lá à disposição. Todo mundo sabe que se precisar pode me chamar no WhatsApp, que tendo disponibilidade eu vou responder imediatamente, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.